Hoje eu nem consegui contar a história antes de ouvirmos a música, porque eu estava muito ansioso para dividir com vocês essa pérola. Eu considero Reza uma obra-prima. Eu já tinha dito isso no primeiro episódio do podcast 57 em si, e aproveitando, se você ainda não ouviu esse episódio, o número 1, onde eu conto sobre o disco de estreia de 1964 do quarteto, ouça aqui no Spotify e em todas as demais plataformas de áudio. É muito especial e também foi a nossa estreia. Então, demorou muito para eu ouvir esse álbum do quarteto, por vários motivos, né? Esse disco é muito raro e recentemente que eu pude ter acesso a ele, ao disco físico mesmo, sabe? Ao vinil, ao bolachão. Eu ganhei ele no meu aniversário no meio do ano. Por exemplo, na época que eu gravei o primeiro episódio, eu ainda não tinha ganho o disco físico. Então, tudo que eu ouvi foi pela internet mesmo. Eu ouvi Reza, essa música que nós acabamos de ouvir, em algumas coletâneas há algum tempo atrás. Mas eu não sabia, por exemplo, que essa canção abriu o primeiro disco. E poder ter acesso à obra da Si, na ordem cronológica em que foi lançado, ouvir tudo nessa sequência certinha, aconteceu nas plataformas digitais, na verdade, né? Tem alguma coisa no YouTube também, porém nós sabemos que nem tudo que existe está disponível na internet. Tem coisa que é só na versão física. E para mim, né, tudo isso, essa chance de ouvir os primeiros trabalhos, aconteceu na verdade há bem pouco tempo, levando em consideração quanto tempo já eu sou fã das meninas. E falando sobre Reza, essa música também ela é conhecida como Laia Ladaia. Para mim, eu considero uma música muito forte. E tem alguns fatos bem interessantes sobre elas, né? Muita gente não sabe que a letra dessa canção é de Rui Guerra, esse parceiro de Edu Lobo, sendo que Edu compôs a melodia. E outro fato, né, pouco conhecido, é que essa canção era inédita até o momento que o quarteto em si realizou a gravação. Na realidade, a primeira gravação de Reza. Ou seja, essa é a primeira música da Si e logo já é uma pancada dessa, né? Uns anos depois, em 1968, com o pseudônimo The Girls from Bahia, a Si regravaram direto de Los Angeles, nos Estados Unidos, essa canção. Porém, naquele momento, o grupo já tinha uma alteração na formação original, pois Regina Werneck veio a substituir a Silene, uma das irmãs fundadoras, né, desde 1966, porque um pouquinho antes da primeira viagem aos Estados Unidos, a Silene saiu do grupo. E esse registro, nessa segunda gravação de Reza, saiu em Revolução com Brasília. E nas terras americanas a canção se chamava Laia Ladaia, Reza entre parênteses, que é como a música foi registrada internacionalmente, apesar de toda a letra em português. E é curioso, porque apesar de ser a mesma música, os arranjos são bem diferentes aos meus ouvidos. A versão que a gente ouviu há pouco, a primeira, tem os vocais das 4 irmãs, né? Silene, Siva, Cibele e Sinara, e tem uma proposta mais melódica, esse ar de jazz, essa introdução longa, esse ar com drama. Já a versão que está no Revolução com Brasília, ela não tem a introdução com esses vocalize aí super criativo e ela ficou mais no balanço e eu também acho ela um pouquinho mais acelerada. Então, apesar de ser a mesma música, é a mesma melodia, os arranjos são diferentes e o ar, para mim, a energia é completamente diferente. É até legal que o nome é outro porque parece em alguns momentos até outra canção. Mas eu adoro essa versão, é muito bonita, tudo funciona demais. E esse primeiro disco tem 2 grandes parcerias de Rui Guerra e Edu Lobo. Inclusive, ela abre e fecha o lado A. A primeira música é Reza e a música que encerra esse lado A é Resolução, ambas desses 2 compositores. O Rui Guerra ele é muito conhecido pelas parcerias aí com o Chico Buarque. Porém, quando a gente começa a estudar a obra do Edu Lobo, por exemplo, você começa a perceber que existem grandes sucessos que eles juntos compuseram. Uma outra curiosidade bem interessante é um post que eu encontrei numa rede social, um agregador social, na verdade, de notícias, chamado Reddit.
O Reddit ele funciona como se fosse uma comunidade de fóruns, onde os usuários votam no conteúdo. E eu encontrei um material de 28 de novembro de 2018, que foi publicado por Jairo F. Não tenho maiores informações do nome dessa pessoa. E lá, ele fala um pouquinho, na sua visão, o significado de Laia, Ladaia, Sabatana, Ave Maria, na música Reza de Edu Lobo e Rui Guerra. Ele diz: composta por Edu Lobo e Rui Guerra em 1964, a canção Reza desperta curiosidade por sua beleza e pela força de seu refrão, cujo significado é considerado um enigma. Laia, Ladaia, Sabatana, Ave Maria. O que seriam essas palavras, né? O que a gente entende, aí agora minhas palavras aí, é que seria uma ladainha, né? Continuando. Eis que me vi pensando em uma origem para a expressão escolhida pelos compositores que aparentemente não teria significado. A hipótese que formulei, ele, o Jairo no caso, é a seguinte. Trata-se de uma deformação das palavras de Jesus, que segundo os evangelhos, clamou do alto da cruz, abre aspas, Eloi, Eloi, lama sabachthani, fecha aspas, que em português seria, meu Deus, por que me abandonaste? A passagem é descrita em Mateus 27,46 e Marcos 15,34, estando a expressão presente também no Salmo 22,2. Assim, notamos na canção uma pessoa que já fez muito por amor e, exausta, recorre a uma reza, Laia, Ladaia, Sabatana. Seria, assim, a imitação do clamor máximo do Cristo, que em agonia questiona o desamparo do Criador. Posso estar enganado, mas parece fazer algum sentido. O que acham? Essa é de fato uma teoria, mas é muito interessante essa reflexão de pensar o que seria o significado do refrão tão melódico dessa canção. Eu vou dizer que eu procurei se tinha alguma coisa nas palavras de Edu Lobo ou do próprio Rui Guerra sobre o que seriam essas palavras, mas ainda não encontrei. Porém, eu não desisto dessa busca. Se uma hora eu conseguir descobrir exatamente o significado de como foi o pensamento para escrever essa canção, eu trago para vocês aqui. Eduardo de Góes Lobo, conhecido como Edu Lobo, nasceu no Rio de Janeiro em 29 de agosto de 1943. É cantor, compositor, arranjador e multi-instrumentista brasileiro. Como falei, foi criado no Rio de Janeiro e no Recife, onde sempre passava as férias escolares na casa dos tios. Ele é filho do compositor Fernando Lobo e é pai do também compositor e cantor Bena Lobo. Começou na música inicialmente estudando acordeon, depois se interessou pelo violão. Apresentou-se em boates em 61, tendo como parceiros Dori Caymmi e Marcos Valle, uma amizade que persiste até os dias atuais. E em 62 conheceu o poetinha Vinícius de Moraes e juntos compõem o samba Só Me Fez Bem, a primeira de outras composições de muito sucesso que vieram a partir daí. Cursou até o 3º ano na Faculdade PUC do Rio de Janeiro, no curso de Direito, desistiu e resolveu se dedicar exclusivamente à música. Elaborou canções de crítica social, aproximando-se de Sérgio Ricardo, João do Vale, Carlos Lira e Rui Guerra, como é o caso dessa canção que eu acabei de falar. Em 63 escreveu trilhas para peças de teatro como O Azeredo mais Os Benevides, de Oduvaldo Viana Filho, que foi proibida pela censura, entre outras também do musical Opinião com Nara Leão e posteriormente Maria Bethânia. Na sequência teve também a música Zambi, que também é uma parceria dele com Vinícius de Moraes, que o quarteto em si abre o próximo álbum maravilhoso, Som Definitivo, na peça de Guarnieri Arena Conta Zumbi, do Teatro Arena, em 65, do qual aquela canção Upa Neguinho faz parte e ficou nacionalmente conhecida aí na voz de Elis. Em 1965, com a letra de Vinícius de Moraes e a música Arrastão,
Edu Lobo venceu o primeiro Festival Nacional de Música Popular Brasileira, lá na TV Excelsior. Concorreu em outros festivais e em 67 venceu o terceiro Festival de Música Popular Brasileira na Record com Ponteio, que é uma parceria sua com José Carlos Capinã. Lá foi o próprio Edu que esteve defendendo a canção, ele, Edu Lobo, a cantora Maria Medalha e os grupos vocais Momento 4 e Quarteto Novo. Em 1969, casou-se com a cantora Wanda Sá e foi morar lá em Los Angeles, lá nos Estados Unidos. Lembra que eu comentei essa época, né? Os famosos anos de chumbo, onde muitos cantores, muitos artistas e o próprio quarteto, né, esteve para os Estados Unidos nessa época, em 67, 68, 69. Então, Edu Lobo também esteve nesse mesmo período por lá. E quando esteve nos Estados Unidos, estudou regência pelo norte-americano Albert Harris. Ele voltou ao Brasil em 71 e trocou o palco, né, a linha de frente dos festivais, por um trabalho de bastidor, fazendo trilhas, orquestrações, arranjos para cinema, balé e televisão. Em 74 e 75, fez a trilha sonora da série Casos Especiais da Rede Globo. Em 82, compõe o Grande Circo Místico junto com Chico Buarque. Elaborou trilhas sonoras de diversos filmes, como Cavalinho Azul, Imagens do Inconsciente, A Guerra de Canudos, O Xangô de Baker Street. E, novamente com Chico Buarque, compôs as músicas do espetáculo Cambaio, de Adriana Falcão. Os parceiros de Edu Lobo são inúmeros. O poetinha Vinícius de Moraes, depois Rui Guerra, Gianfrancesco Guarnieri, Oduvaldo Viana Filho, José Carlos Capinã, Torquato Neto, Paulo César Pinheiro, Cacaso, Joyce, Ronaldo Bastos, Abel Silva, Aldir Blanc e Chico Buarque. Dentre outros, né? Existem diversos outros parceiros. Esses são alguns dos que eles tiveram alguns trabalhos de maior sucesso ou os mais conhecidos. Em 81 também gravou o fantástico disco Edu e Tom, Tom e Edu, com o maestro soberano Tom Jobim. Dentre os inúmeros prêmios de Edu Lobo, temos o Disco da Meia-Noite, que em 95 recebeu o Prêmio Sharp de Melhor Disco de Música Popular Brasileira. O disco Cambaio, gravado com Chico Buarque, recebeu o Grammy Latino de Melhor Álbum de MPB em 2002. Em 2007, o álbum Dos Navegantes, em parceria com Romero Lubambo e Mauro Senise, venceu o Grammy Latino de 2017 com o melhor álbum de MPB. E ele continua firme e forte, produzindo. É um grande amigo e parceiro do quarteto desde o princípio das meninas. Como eu falei, se nós temos Carlinhos Lira e Vinícius de Moraes, que são os padrinhos, né, que deram o nome do quarteto em si, ao quarteto em si, foram muito responsáveis, né, pelas meninas serem o que são, deram esse start e essa parceria longa. Edu Lobo também esteve presente desde o princípio, como nessa música Reza, esse presente, essa música inédita, que foi só o pontapé inicial dessa carreira tão maravilhosa do quarteto. Além de abrir o primeiro disco do quarteto em si com Reza, o Edu Lobo abriu o segundo disco, Som Definitivo, que é maravilhoso, e abre com essa parceria de Edu Lobo e Vinícius de Moraes. Eu já contei a história dessa música Zambi lá no episódio onde eu entrevisto a nossa querida Luísa Santos, lá do Em Si Fã Clube, que é maravilhoso. Nossa querida, um beijo para você, Luísa. Lá eu conto a história dessa música Zambi, essa parceria do poetinha Vinícius de Moraes com o nosso querido Edu Lobo. Então vamos ouvir agora, já na sequência, duas músicas do Som Definitivo de Vinícius de Moraes e Edu Lobo. Zambi é muito dramático, ele é muito forte, muito potente, e não posso deixar de falar dos vocais das meninas, desse drama também na voz da Cibele, que eu gosto tanto. E na sequência vamos ouvir também
do mesmo som definitivo. É importante lembrar que o som definitivo é um disco do quarteto em si com o Tambatrio, então é um septeto. Nós ouvimos as vozes dos meninos, ainda eles tocarem brilhantemente, nós ouvimos a voz deles, né? Vamos ouvir na sequência Aleluia, que é dessa dupla Edu Lobo e Rui Guerra. Também com essa mesma temática de fé que nós ouvimos agora há pouco em Reza. Então vamos lá. Zambi e Aleluia, na formação original das meninas do quarteto em si, as irmãs fundadoras Cibele, Silene, Siva e Sinara.